Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Voltei direto do Allianz Parque com o pós-jogo Santos 1, Palmeiras 2. O Santos perde a primeira partida no Campeonato Paulista. E olha, meus amigos varandeiros, vamos falar muito sobre isso. Também, claro, falar sobre as mudanças do treinador Fábio Carille, que poupou jogadores. Pasmem. Com 2 jogos de Paulista, no terceiro, jogadores já foram poupados. 4 jogadores foram preservados nesta noite. E o Santos perdeu para o Palmeiras. Tudo isso e muito mais aqui neste vídeo. Deixa o like, compartilha, se inscreva, vem para a varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, aqui no Allianz Parque, Palmeiras 2, Santos 1. E olha, se você me perguntasse pela manhã, a expectativa que eu tinha era que o Santos pudesse fazer um jogo muito melhor do que fez aqui contra o Palmeiras. Porém, quando eu recebi a escalação, realmente me deu uma preocupação muito grande, porque o Santos poupou 4 jogadores. Não entrou com o Felipe Jonathan, não entrou também com o Juliano, Julio Furt e também o jogador Guilherme. E mais do que isso, né? Os jogadores que entraram nesses lugares são jogadores que geram muitas dúvidas, como é o caso do Kevson, o Rincon menos, né? O Rincon é um jogador que agrada a torcida santista, claramente é um bom jogador, por mais que hoje esteve totalmente perdido em campo, o Rincon praticamente entrou para jogar como um atacante, ou seja, você coloca um monte de meio-campistas e esse meio-campista não faz a função de volante ou de meio-campista central. Ele vai jogar lá na frente, porque na hora de um ataque, na hora de um contra-ataque, faltam jogadores ali na parte ofensiva. E o que fez o Rincon é aquilo que ele não sabe fazer. O Rincon é um jogador pesado para puxar um contra-ataque, é um jogador pesado para jogar ali ao lado dos atacantes. Portanto, foi muito mal o Tomás Rincon. Tivemos também Casares entrando no jogo e o próprio William Bigode. O Santos, no meu ponto de vista, foi muito mal escalado. A estratégia do Fábio Carille foi vergonhosa. Eu gosto de utilizar esse termo covarde, porque o Santos hoje aqui entrou para perder de pouco, entrou para empatar no máximo contra o Palmeiras. E quem joga para empatar perde, e o Santos perdeu. Então, no meu ponto de vista, por mais que eu tenha escutado a entrevista do Fábio Carille após a partida, não cola essa questão do CK, né? Não cola essa questão do CK. Tem talvez algo a mais aí. Talvez o medo de uma contusão por conta da grama sintética faz mais sentido. Porque é muita coincidência esses jogadores que são os mais importantes. Praticamente você pega Furt, você pega Guilherme, você pega o próprio jogador Felipe Jonathan, que vinha muito bem do lado esquerdo, e também, né, o Juliano. Esses 4 jogadores que faziam parte desse momento novo do Santos Futebol Clube serem sacados no jogo mais importante do Santos nesse início de temporada. É claro que enfrentar o Palmeiras com o time que o Santos entrou em campo no primeiro tempo era algo muito complicado. E o Santos, por incrível que pareça, segurou o Palmeiras no primeiro tempo, mesmo tomando bola na trave, Palmeiras perdendo gols, cara a cara ali praticamente. O Santos conseguiu segurar o Palmeiras no primeiro tempo. Mas aí, na segunda etapa, o Palmeiras conseguiu fazer os seus gols, né? Primeiro gol com o Rafael Veiga, um chute ali que, na minha opinião, era defensável para o goleiro João Paulo. João Paulo não conseguiu chegar nela, demorou para cair, muito pesado para cair o goleiro João Paulo. E depois o atacante Flaco Lopes faz o segundo gol do Palmeiras, cruzamento do lado esquerdo do Rony, e aí o Flaco Lopes arremata a primeira vez, João Paulo defende, no rebote o Flaco Lopes completa para o gol. Depois o Santos iria diminuir o placar com o Otero, que entrou muito bem, né? Puxa o contra-ataque, rola a bola pela direita e aí no cruzamento na grande área, o próprio Otero completa para o fundo da rede do goleiro Everton, 2-1 para o Palmeiras. O ponto que ficou muito importante aqui para quem gosta de analisar a partida é o famoso detalhe. Palmeiras tem um baita de um goleiro, que é o goleiro Everton, né? Um goleiro realmente que dispensa apresentações, um goleiro dos melhores do futebol brasileiro. O Everton fez 2 grandes defesas que mudam o jogo. Primeira, no primeiro tempo, o William Bigode cara a cara com o Everton
ele consegue defender ali a queima-roupa. O Everton faz uma grande defesa, né? Sai praticamente ali nos pés do goleiro, sai praticamente nos pés do atacante William Bigode. E no segundo tempo, o Guilherme recebeu também cara a cara com o Everton e o Everton também fez uma brilhante defesa. Do outro lado, nós temos o João Paulo, goleiro que há 3 anos é titular do Santos, que coleciona fracassos. 2 bolas, na minha opinião, que o João Paulo poderia ter feito algo melhor, ou seja, ter defendido. É um goleiro que não dá para olhar só isso, precisa olhar também o jogo todo. Tiveram 2 cruzamentos, um no primeiro tempo e outro no segundo tempo, nas mãos do João Paulo. Ele dá um soco para frente. Ou seja, é de fato um goleiro que não passa confiança para o sistema defensivo do Santos. Eu dizia há pouco aqui que o Santos olha de forma séria a posição de gol, ou o Santos vai ter problema na temporada. Eu não vou chegar ao ponto de dizer que o Santos não vai subir para a primeira divisão por conta do João Paulo. Não, acho que o Santos sobe mesmo com o João Paulo. Agora, vai ser muito mais difícil. Esse time do Santos é um bom time. Agora precisa ter um bom goleiro, precisa ter um goleiro de alto nível. O Santos não pode ficar, de alguma forma, escorregando com o João Paulo. Não adianta a gente ficar querendo criar um ídolo que na verdade não é. Os números do João Paulo mostram isso. A realidade do João Paulo mostra isso. Então essa carência de ídolos da torcida do Santos, que queria fazer o Soteldo como ídolo, e o futebol mostrou que ele não é ídolo do Santos e nem de lugar nenhum. Os mesmos que querem fazer do João Paulo um ídolo do clube, que não é. Não é coincidência o fato de João Paulo ter assumido o gol do Santos e o Santos só ir para baixo. Não é coincidência, é evidência. Para quem tem dúvida, veja o jogo de hoje aqui, que você vai perceber que o Palmeiras ganha o jogo no detalhe. E sabe qual que é o nome do detalhe? O Everton. E sabe qual que é o nome do outro detalhe? João Paulo. Então não adianta a gente ficar escondendo isso, criar ídolos falsos, como é o caso do João Paulo. O Santos precisa de um goleiro urgente. O resultado de hoje, ele está na conta do Fábio Carille, que para mim inventou. Essa questão de secar, isso aí não cola. Isso aí não cola, isso é balela. Se você fizer e levar a sério esse secar, todo jogo você vai ter que jogar com um time diferente. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Não existe jogador em atividade que treina, que joga, que não tenha dor, que não tenha risco de lesão. Então, nós tiramos nossos principais jogadores de um jogo clássico, de um jogo importante, que o Santos teria que mostrar a sua força hoje no Allianz Parque. Teria que ter enfrentado o Palmeiras de igual para igual e mostrar que o Santos sim é da primeira divisão e não da segunda divisão. O que o Santos fez hoje aqui é confirmar que hoje é um time de segunda divisão e não de primeira divisão. Então não é questão de criticar o Carille por criticar, não. Ele foi muito mal, se acovardou. Se acovardou. Ele fez o mesmo que Ariel Roland fez em 2021, quando num Campeonato Paulista contra o Corinthians colocou o time C na Vila Belmiro e o Santos perdeu por 2-0 na Vila. Então, eu não aprovo a atitude do Fábio Carille. Esse negócio de secar, isso é balela. Se usa quando quer e contra quem quer. Porque se fosse o Água Santa, o São Bernardo, o Guarani, estava todo mundo em campo hoje. Estava todo mundo em campo hoje. Então o Santos perde, na minha opinião, uma oportunidade muito grande de dar ao torcedor um pouco de alegria. O torcedor do Santos, que está com orgulho ferido. O Santos rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Só tem 2 competições. Está poupando para quê? Está poupando para quê e para quando? Não tem Sul-Americana, não tem Copa do Brasil, não tem nada. Só tem um Campeonato Paulista e olhe lá. Então, eu acho que o Carille hoje merece a responsabilidade do que vimos aqui. E vou falar uma coisa para vocês. Se esse Palmeiras tivesse encaixado, o Santos hoje poderia ter tomado uma goleada. O Palmeiras não está encaixado, o Palmeiras não está jogando bem. Sorte do Santos.
sorte do Santos. Porque se pega um Palmeiras com esse time do primeiro tempo, esse time que entrou do Santos é um time fraco no primeiro tempo. João Paulo, Aderlan, Gil, Joaquim, Kevson, Rincon, Schmidt, Pituca, Casares, Pedrinho e Bigode. Esse time aqui não sobe. Esse time aqui não sobe para a primeira divisão do futebol brasileiro. Então não adianta a gente achar que o Santos tem um elenco. Não tem. O Santos tem um bom time, muito bem montado pelo presidente Marcelo Teixeira e pelo Fábio Carilli. Tem mérito, os dois. Agora, não tem elenco do mesmo nível. Casares, não dá. Pedrinho é bom jogador, mas hoje foi sacrificado aí. Porque não adianta você colocar o Pedrinho para puxar. O Pedrinho é franzino. Você colocar o Pedrinho para jogar contra Luan, Gustavo Gomes e Murilo, ele não vai ganhar uma. Porque ele é do drible. Precisa estar no 1 contra 1. E não puxando o contra-ataque lá de trás. Não vai chegar. Não vai chegar. Então, cara, ele errou em tudo hoje. Na formação, pra mim, estrategou muito mal. E outra coisa, agora de poupar jogador, quer poupar jogador, deixa o cara em Santos. Não coloca o jogador pra jogar depois que foi tudo pro saco. Quer poupar o jogador, deixa o cara em Santos, na casa dele, descansando e coloca pra treinar amanhã. Porque se você coloca o cara pra jogar, tem viagem, e ainda quando o time tá perdendo, o cara tem que entrar pra jogar, isso não faz o menor sentido. Então, para mim, sinceramente, foi uma estratégia equivocada. O Santos perde o jogo. Olha, Marcão, não vale nada, tá tudo certo. Não sei se tá tudo certo ou não. A gente precisa parar com esse negócio de valorizar a derrota. De achar que tá tudo bem. Não é aceitável um time do tamanho do Santos não ganhar do Palmeiras aqui desde 2017. Não é aceitável. E aí, quando tem uma oportunidade, vem com o time reserva. Não, não é legal. Não é legal. Então, para mim, a gente precisa também mudar o conceito de ver futebol e entender, o Santos é grande. Ou se aceita de vez que o Santos não é mais grande, como muitos acham, inclusive eu. Quando a gente começa de alguma forma a valorizar a derrota, olha, não, mas tá bom, hein? Só 2-1, começo de temporada, tá tudo certo, o CK é importante mesmo, porque o Santos vai ter viagem lá pro Pará, vai viajar não sei para onde na segunda divisão em novembro, é melhor já começar a preservar a partir de agora. Se a gente começar com esse discurso, é melhor de fato a gente entender que o Santos realmente não é mais um clube, não é um time, um clube de primeira divisão, e sim de segunda divisão. Grande abraço, valeu galera, tchau!